Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um módulo do nosso curso Foco no Enem. E no módulo de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre soluções. Que nem no módulo de estequiometria, aqui a gente vai precisar, eu gosto mais de exercício, para vocês terem mais ou menos uma ideia. Mas eu preciso revisar com vocês alguns pontos importantes. Aqui eu vou passar para vocês informações que vocês não podem ir para a prova do Enem sem saber. Vamos lá? Quando nós falamos a respeito de soluções, é importante que você entenda que nós estamos falando de misturas homogêneas, ou seja, de sistemas que apresentam uma única fase. Basicamente, nós temos ali um soluto e um solvente. Soluto aquele em menor quantidade, solvente aquele em maior quantidade. E essa relação do soluto com a solução gera diferentes tipos de unidades e relações de concentração. Você precisa lembrar das típicas. Vamos lá? Concentração comum, que eu vou representar aqui por C, que é dado geralmente em grama por litro, mas também pode ser miligrama por litro, miligrama por ml, isso vai depender do exercício, tá? Basicamente, ele relaciona a massa de soluto presente em um volume de solução. Então, ele relaciona essas grandezas. A massa do soluto em uma quantidade do volume de solução. Um outro ponto importante é a molaridade, que eu representei por esse nome bonito, que nada mais, nada menos do que me informa o número de mols, ou seja, a quantidade de matéria do meu soluto em relação ao volume da minha solução. Então, ele me informa qual a quantidade de matéria, número de mol presente em um certo volume, certo? Um outro ponto importante são os títulos, que são expressos em porcentagem. Nós temos título em massa, nós temos título em volume e nós temos o título massa-volume. Vamos lá, bem tranquilo. Título massa-massa, ele te informa a porcentagem que a massa do soluto corresponde à massa total da solução. João Vitor. Suponhamos que eu tenho uma amostra de algum minério, né? E eu falo para vocês assim, olha, 1% disso aí é mercúrio. Peraí, 1%? Então, por exemplo, se você tem uma massa de 100 gramas, que é a massa total, corresponde a 100%. 1% corresponde à massa de mercúrio. Um que os alunos sempre pegam, né? Seus danados. Volume está nas bebidas alcoólicas. Você vai lá tomar uma verdinha e está lá escrito assim, teor alcoólico, 7% V/V. O que isso quer dizer? Que 7% do volume que você ingere corresponde a álcool, corresponde a etanol no caso. Então, por exemplo, se você ingeriu 100 ml, para facilitar a nossa conta, 7 ml desses 100 que você ingeriu, 7 ml equivale a etanol. Não, Júlio, eu gosto de uma vodka. Vodka, beleza. Vodka aproximadamente uns 40%, né? 30%, dependendo da marca. Beleza. Você ingeriu 100 ml de vodka, hein? Você estava animado, tomou umas 5 doses. Vai dar uns 100 ml mais ou menos. Tá, 100 ml de vodka para dentro. 40% equivale a etanol. Então, você ingeriu 40 ml de etanol. Ah, não, João Vitor, eu gosto, sei lá, de uma coisa mais assim. Tomo álcool puro. Tô brincando, galera. Mas álcool 96%. O que isso quer dizer? Que 96% do volume que você ingere corresponde a álcool. Então, V/V, ele indica a porcentagem. E nós temos a porcentagem de massa-volume, que nada mais nada menos, ele indica a porcentagem em massa presente no volume da solução. Então, por exemplo, você tem lá 10 ml de uma solução e você fala que, tipo, 2% é a massa de determinado composto. Então, você indica a porcentagem da massa presente naquele volume. Isso aqui é muito comum em alimentos líquidos, né? Em substâncias líquidas. E você quer saber, por exemplo, a massa de açúcar colocada, enfim. Um outro ponto importante, porém não menos essencial para a prova do Enem, é as relações, né? Se você, por exemplo, está em grama por litro e quer ir para mol por litro, lembrem-se, C/mol, né? Olha aqui, ó.
se você está em grama por litro, isso vai ser igual a mol por litro vezes a massa molar do seu composto, grama por mol, certo? Não se esqueçam dessa relação. Um outro ponto importante quando nós falamos a respeito de soluções é a respeito da diluição. Quando nós falamos de diluição, é o ato de adicionar solvente. Tecnicamente, a massa do soluto no sistema permanece a mesma. O que acontece? Você apenas altera o volume, apenas altera a quantidade de solvente. Consequentemente, a concentração diminui. E aí nós temos uma fórmula, né? A concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Não se esqueçam dessa ideia, certo? Da diluição. E a diluição é uma fórmula bacana porque ela é o seguinte, aqui você pode usar grama por litro, desde que aqui você use grama por litro. Aqui você pode usar ppm, desde que aqui você use ppm também. Então é uma igualdade, você pode brincar com as unidades. Aqui você pode usar ml, desde que aqui você use ml. E assim sucessivamente. Um outro ponto também bastante importante que o Enem gosta bastante de cobrar é a respeito da titulação. A titulação ela tem uma forma genérica que é a seguinte. A concentração molar do ácido, então tem que ser mol por litro, tá? Vezes o volume do ácido é igual à concentração da base vezes o volume da base. Isso por uma proporção 1 para 1, quando o ácido libera um hidrogênio e a hidroxila libera a base libera uma hidroxila. Quando não for assim, você tem que fazer uma correção nessa equação. O que você faz? No lugar do ácido, você multiplica pelo coeficiente da base. Em outras palavras, quantas bases foram liberadas? Quantas hidroxilas essa base liberar? Libera 2. Então você vai ter que vir aqui multiplicar no lugar do ácido. João Vitor, não seria no lugar da base? Não, é o contrário. E no lugar aqui você multiplica pela quantidade de hidrogênios que esse ácido libera. Então a fórmula geral é a quantidade de hidroxilas que a base libera vezes a concentração do ácido vezes o volume do ácido é igual à concentração da base vezes o volume da base vezes a quantidade de hidrogênios que o ácido libera. Beleza? Essa fórmula aqui pode te salvar bastante. Tem muitos alunos que resolvem titulação por regra de 3. Aí fica aquelas sem regra de 3. Não tem problema. Se você achar mais fácil resolver por regra de 3, eu particularmente gosto bastante de usar essa fórmula aqui. Tá bom? Um outro ponto importante, porém não menos essencial, novamente, são as propriedades coligativas. Você não pode ir para a prova do Enem sem saber as propriedades coligativas, né? As propriedades coligativas são aquelas propriedades que são alteradas quando você adiciona um soluto não volátil na sua solução, ou seja, um soluto que não evapora com facilidade. E quais são essas propriedades? Ebullioscopia, tonoscopia, osmoscopia e crioscopia. O macetinho para você. O que isso quer dizer? Que quando você adiciona um soluto, a pressão de vapor diminui, a pressão osmótica aumenta, o ponto de congelamento diminui e o ponto de ebulição aumenta. Então, sobe, desce, sobe, desce. Haha, esse macetinho era bom, né? Então, quando você adiciona um soluto, a pressão de vapor do seu sistema, que é a quantidade de vapor gerada ali, diminui, a pressão osmótica aumenta, e aí sobre a pressão osmótica, vamos lembrar, né, gente? Qual que é a definição de pressão osmótica, né? Porque, suponhamos que eu tenho aqui um sistema. Ficou claro que ele está concentrado? Não? Bom, espero que agora esteja. Você tem um sistema aqui concentrado e um sistema diluído. A água, naturalmente, ela tende a sair daqui e vir para cá. Naturalmente. Só que você pode fazer o processo inverso. Você pode fazer a água sair do meio mais para o meio menos concentrado, num processo não espontâneo. O que você tem que fazer? Você tem que aplicar uma pressão aqui nesse sistema. E essa pressão que você aplica, que a gente chama de pressão mecânica, você tem que aplicar mesmo. Ela tem que ser maior ou igual à pressão osmótica. O que é a pressão osmótica? É a pressão mínima necessária para que o processo inverso ocorra. Ou seja, aqui nós temos uma tendência natural, ó, da água sair do meio menos para o meio mais concentrado. Se você aplicar uma pressão aqui de tal forma que ocorra o inverso, você atingiu a pressão osmótica. Se for igual ou maior, ocorre o inverso. E esse processo é chamado de osmose inversa. Tudo bem? Não se esqueçam disso. Muito utilizado aí no tratamento de águas. É um processo caro, mas tem muita gente usando. Então, propriedades coligativas são aquelas propriedades que são alteradas mediante a adição de um soluto não volátil. Tudo bem? Pressão de vapor, tonoscopia, diminui. A osmoscopia, justamente isso da pressão osmótica, quanto mais concentrada for a solução, maior é a pressão que você tem que
fornecer para o seu sistema, tudo bem? Para fazer o processo inverso. Ponto de congelamento diminui. Lembra do ponto de congelamento da questão do radiador do carro? Por que eles colocam substâncias junto com a água e não pode ser água só pura lá nos países frios? Porque senão ela congelaria. Então você faz uma mistura justamente para o ponto de congelamento, a temperatura necessária para fundir. O que é fundir, né? Ou congelar? São processos inversos, mas estão relacionados com a mudança do sólido para o líquido e líquido para o sólido. Em outras palavras, o ponto de congelamento é a temperatura necessária para o líquido ir para o sólido. Como você abaixa essa temperatura, então você precisa de uma temperatura mais baixa ainda. Então a água não congelaria, tudo bem? E o ponto de ebulição aumenta. Melhor exemplo, você está fazendo um macarrãozinho ali e tudo mais, está esquentando água, está borbulhando, você vai lá e puf, te taca com sal. Você já viu que ela para de borbulhar na hora? Lógico, depois ela volta a borbulhar porque você está fornecendo energia. Mas por que ela parou de borbulhar? Ela parou de borbulhar no momento porque você aumentou o ponto de ebulição dela. Belezinha? Bom, espero que vocês tenham entendido essas situações aqui. A melhor forma é a gente praticar. Então, vamos para os exercícios. Saca só.